Hoje vamos falar sobre a grande diferença entre o empreendedor e o empregado, mas não sobre uma perspectiva de crítica e nem de exaltação de um ou de outro. Simplesmente avaliar o que muda de fato na vida, na jornada, nos pensamentos de cada um. Quer saber qual é o seu perfil e o que você quer realmente viver? Fica comigo até o final do vídeo. Seja bem-vindo ao canal Pobrismo. Meu nome é Júnior Correia. Não seja um pobre de espírito, deixe o seu like, curta, compartilhe e principalmente comente o que você acha e se você se identifica com uma dessas situações. Primeiramente, o empreendedor, ele vive para trabalhar. O empregado, por sua vez, trabalha para viver. Isso tem uma implicação absurda na forma como a pessoa vive. Tem gente que sim, que é muito feliz pegando o seu ônibus, indo trabalhar, chega lá, cumpre as suas 8 horas de jornada diária, ou 6 horas, ou sei lá que tipo de jornada que faz, volta para casa no final do turno, chega o final do mês, recebe seu salário e acabou e é feliz assim, e não tem nada de errado com isso. Mas tem pessoas que buscam empreender por diversos motivos. Normalmente, o que mais motiva as pessoas é o resultado financeiro. Que sim, a recompensa pelo tanto que você trabalha, ela é não diretamente proporcional ao seu esforço, mas ela tem uma grande relação. Então, se certamente o empreendedor ele vive para trabalhar, obviamente que a tendência é que o seu resultado financeiro seja muito maior. Então, tá aí um dos grandes motivos e um dos grandes incentivos das pessoas ao empreendedorismo. Basicamente, a ideia é, se você empreende de maneira correta, numa atividade lucrativa, uma prestação de serviço, etc., você elimina o seu empregador, né? O empreendedor por si só, ele que acaba empregando as outras pessoas. Porque na prática, o empreendedor, ele não tem um atravessador ali, não tem alguém que fica com o lucro do trabalho dele. Porque assim, ó, quando você trabalha numa empresa, quando você é um empregado, um trabalhador, é empregado, e você opera uma máquina, por exemplo, lá, quando é desenvolvida aquela operação daquela empresa, o empregador ele calcula o custo da matéria-prima, o custo da energia elétrica, o custo dos insumos, o custo de manutenção e o custo da mão de obra. E lá no preço do produto final, ele estipula a mais-valia, um lucro sobre todos esses custos dessa atividade. E o que regula esse lucro é o mercado, conforme as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto. Então, cara, o grande X da questão é que quando você é empregado, uma boa parte, e na maioria das vezes a maior parte do valor agregado com a mão de obra acaba ficando na mão do empregador. Não tem nada de errado com isso. Não é uma exploração, porque se de um lado o empregado tem a segurança de um trabalho, de um fundo de garantia, das férias, e diversas outras previsões trabalhistas, o empreendedor fica com o lucro, com a maior parte do lucro, só que ele tem todo o capital dele exposto a risco, todo o dinheiro dele, muitas vezes penhorado, muitas vezes o valor das coisas que ele tem não pagam as dívidas que ele possui. Então é aquela coisa, conforme o tamanho do risco que você corre, é o resultado que você recebe. Só que tem um grande detalhe que as pessoas acabam esquecendo. O empregador corre riscos, então, muitos riscos, e o empregado não corre errado. Muito errado. Porque, veja bem, se a empresa falir, o empregado também se lasca. Não é só o empregador, não é só o empreendedor. Porque se a empresa falir,
o cara vai perder o emprego, ele vai perder o trabalho. Então, aquela crença que as pessoas têm de que existe uma segurança em ser empregado, ela não é assim tão real. Porque a pessoa depende do risco do negócio, assim como o empreendedor. A diferença é o tanto de capital que está em jogo. O empregado, se a empresa falir, ele parte para outra e acabou. O empreendedor, muitas das vezes, vai à falência, não só do seu empreendimento, mas também das suas finanças pessoais. É basicamente essa a grande diferença. Só que nada você pode levar a ferro e fogo. Nem tudo é uma verdade absoluta. Obviamente, quando a pessoa está empregada em uma empresa, uma multinacional, uma empresa sólida, consolidada, às vezes até mesmo uma empresa centenária. Vamos aí pegar um exemplo, uma Klabin ou uma Vale, esse tipo de empresa que é em setores extremamente perenes, obviamente que você tem uma probabilidade de trabalhar de empregado muito maior, de estar protegido dessas volatilidades do mercado do que quando você é um empreendedor, por exemplo, de uma padaria. Você é dono de uma padaria. Isso é óbvio. Só que o dono da padaria pode faturar lá com a sua padaria 200, 300 mil reais por mês, ficar aí com uma margem de 10 a 15%, faturar 30 mil, 45, às vezes até 50 mil de lucro no mês, enquanto o empregado, na sua segurança, em uma empresa sólida, vai ganhar lá seus 4, 5 mil reais, dependendo em funções específicas, profissões aí mais regulamentadas, profissões mais prestigiadas pelo mercado, vai estar ganhando seus 10, talvez numa função de gerência, até mais, 15 ou 20. No final das contas, cara, a gente só vive uma vez. E a gente tem que viver de uma maneira em que a gente conquiste a nossa felicidade. Algumas pessoas vão encontrar a felicidade sendo empreendedoras, outras pessoas vão encontrar a felicidade sendo empregadas. Aí é uma decisão pessoal. O que você não pode fazer é ser influenciado por pessoas dizendo que você é burro porque você é empregado, sendo que na maioria das vezes as pessoas que vêm com essa cultura de serem empregados, ser pessoas trabalhadoras para outras pessoas, dentro da família dela tem exemplos de muito sucesso. Seus pais deram todas as condições aos seus filhos, os seus avós compraram suas casas, seus carros, viveram bem, tiveram uma vida plena. Obviamente que você sendo empregado, você desfrutar dos melhores prazeres que a vida pode lhe dar, como por exemplo, ir fazer uma viagem bacana para o Caribe, para Disney, sei lá, para Orlando, para esses lugares tops do mundo de turismo, fica inviável por conta de quanto você recebe. Mas talvez isso não te faça feliz. Talvez ir para um sítio final de semana já te traz a felicidade. Voltamos àquela história. A felicidade é subjetiva. Agora, não me venha dizer que ganhando uma miséria por mês você vai ser feliz. Porque se você trabalha numa função que é muito simples, que não exige conhecimento, especialidade nenhuma, aí você precisa melhorar, não tem problema de ser empregado, mas você precisa melhorar a atividade que você exerce, porque no momento em que faltar dinheiro para alimentação, faltar dinheiro para moradia, para transporte, para um filho seu ficar doente e você não tiver como comprar, não tiver dinheiro para comprar um remédio, para fazer um tratamento de saúde, cara, aí cai, cara, não tem como ser feliz. Então, não está muito relacionado à questão de ser empreendedor ou empregado, mas sim ao tanto de dinheiro que você consegue conquistar, se é ou não suficiente para manter a sua vida e a sua família. Aí é que vale o jogo, entendeu? Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre essa questão de empreendedor e de empregado. Não é nada muito estrambólico, extraordinário. Existem tantos outros nuances e outras coisas que a gente pode estar falando, discutindo e tal, mas o principal para esse vídeo de hoje era isso. Lembre-se, você não pediu para nascer pobre, mas não faça força para continuar pobre. Valeu!